Nossa aula já está sendo gravada agora e, infelizmente, uma participação pequena, né? Vamos ver se pelo menos os colegas que não estão presentes agora vão poder assistir depois quando eu colocar essa aula lá na plataforma do Plural. Bom, pessoal, é, hoje a gente ficou, né, de corrigir os exercícios da página 5, não, da página 6, foi isso? Pode me confirmar, por favor? Pessoal, vocês estão com problema no microfone, é isso? Eu queria que vocês participassem da aula, que vocês falassem. Principalmente na hora que eu fizer uma pergunta. Clarinha, Wesley, É. Gustavo, Tô ouvindo, senhor. Luísa, Nalanda, Vitor. Eu gostaria de ter a participação de vocês, tá? Para não ficar falando sozinho aqui. Tá bom, senhor. Então me recordem aí se ficou faltando só as questões da página 6, as complementares. É isso? Ok. Então vamos lá. Página 6. Todo mundo com seu caderno, com seu livro em mãos. Quero ver o que vocês responderam aqui dessas questões que ficaram pendentes. Primeira questão das complementares. No processo... Carlinhos chegando aí. E aí, Carlinhos, tudo bem? Tudo beleza, tio? Bora ver se tu fala aí, porque essa galera hoje mutou o Tá todo mundo microfone aí. mudo. Não fala não. Vamos lá, primeiro. Aí, Primeira dos complementares, Carlinhos, página 6. tá, firmeza. No processo de Do segundo primeiro livro. do Hiper 2. Tá. Pode deixar. No processo de formação dos Estados Nacionais da França e da Inglaterra, podem ser identificados os seguintes aspectos. Desliga teu microfone, Carlinhos, não tô escutando nada. Liga só na hora que for comentar alguma coisa. Vou repetir a primeira questão. No processo de formação dos Estados Nacionais da França e da Inglaterra, podem ser identificados os seguintes aspectos. Quais alternativas vocês marcaram? Na primeira, complementares. Letra C. Letra C. Mais alguém? Letra C também, Heloísa. C. Desagregação do feudalismo e a centralização política. Essa alternativa está correta. Esses processos de formação dos Estados Nacionais geralmente traziam o fim do feudalismo e uma centralização política. O que significa que, em vez de você ter vários senhores naquela região, você passa a ter um rei com poderes maiores. Ou seja, o poder fica centralizado nas mãos do rei. Na segunda questão, vamos lá. O feudalismo passou por profundas transformações sociais, econômicas, culturais e políticas no século XIV e XV. Sobre essas transformações, indique o que for correto e dê a soma dos números dos itens corretos. Vamos ver. A primeira tem uma pontuação 1. No processo de formação das monarquias nacionais, realeza e burguesia nascente unem-se para lutarem pelos seus interesses econômicos e políticos. Essa tá correta, galera? Heloísa falou que tá certo. Mais alguém? Nalanda, ok? Beleza. 2. Uma das principais transformações dessa época foi a substituição dos exércitos nacionais pelos exércitos mercenários. Tá correto isso aí? Tá errado. Tá errado porque não havia exército nacional. Então não é uma substituição. Na verdade, o exército nacional vai nascer com a formação dos estados nacionais. Então a gente não conta essa aí na soma. A outra, com o objetivo de atender aos interesses dos grandes banqueiros e das grandes
companhias de comércio, a Itália e a Alemanha foram os primeiros reinos europeus a realizarem a centralização política sob o comando de reis absolutistas. Tá correto essa aí, pessoal? Tá errado. Isso, Carlinhos botou tá errado. A Heloísa, Nalanda, a Luísa, o Wesley. Isso, todo mundo foi correto, né? Porque os primeiros reinos a realizarem essa unificação foi quem? Pode responder aí, pode digitar. Vocês estão com preguiça de falar, mas podem digitar então. Quais foram os primeiros reinos a realizar essa unificação? Nalanda botou Espanha e Portugal. Correto. Os reinos ibéricos, o Wesley botou isso aí, galera. Ao contrário, Itália e Alemanha foram reinos que apesar de já existirem, não com esse nome, né, mas foram reinos que só foram se unir, olha, séculos depois. Das grandes nações europeias, foram as últimas, já no final do século XIX. Né? Demorou muito, muito tempo mesmo para esses reinos surgirem. Ou melhor, para esses estados surgirem já unificados. E a oitava não, ali que tem o número 8, a Guerra dos 100 Anos provocou profundas transformações na estrutura econômica da Inglaterra, o que favoreceu a reação e o fortalecimento da nobreza feudal nas decisões políticas do reino. Tá correto essa última aqui, galera? Hein? Está correto. O Carlinhos acertou. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu vou passar para vocês sobre... Não é sobre a Guerra dos 100 Anos, não, desculpa. É sobre a Guerra das Rosas. Mas depois eu explico mais sobre esse vídeo para vocês. A oitava questão está correta. A oitava não, questão não. A número 8 ali na soma. Então, se a gente vai somar a primeira, que é a 1, com a última, que é a 8, a gente tem uma soma 9, tá? Resposta correta da segunda questão é a soma 9. Terceira questão. A formação das monarquias absolutistas na França e na Inglaterra esteve ligada à Guerra dos 100 Anos. Sobre as mudanças proporcionadas por esta guerra, analise as seguintes afirmativas. 1. Os monarcas, tanto da Inglaterra quanto da França, tiveram a sua autoridade fortalecida. A 1 está correta? Hein, galera? Tá errado isso aí? Vamos voltar lá na página. Vamos voltar lá na página 4 para a gente ler um pouquinho sobre a Inglaterra. Em 1066, o Duque Guilherme da Normandia invadiu e dominou as Ilhas Britânicas, tomando para si o trono da Inglaterra. As terras pertencentes aos nobres ingleses foram divididas em condados e distribuídas entre seus cavaleiros. Em 1154, Henrique II, da dinastia Plantageneta, herdou a coroa inglesa, ao se casar com Leonor de Aquitânia, que havia governado a França. Henrique II recebeu terras francesas e ampliou seus domínios. Internamente, centralizou e fortaleceu seu poder, por meio da criação de impostos sobre a renda e a propriedade da população. O monarca constituiu também um exército nacional, formado por soldados pagos com parte dos impostos arrecadados. Os sucessores de Henrique II, no entanto, assistiram a um progressivo enfraquecimento do poder real. Ricardo I, conhecido como Ricardo... Opa, desculpa, aconteceu um acidente aqui. O celular caiu. Normal, acontece sempre. Conhecido como Ricardo Coração de Leão, desgastou-se em lutas na Terceira Cruzada, mas conseguiu manter alguma solidez política. O declínio da monarquia inglesa acentuou-se durante o reinado de João Sem Terra, irmão de Ricardo Coração de Leão. Após perder grande parte dos territórios ingleses na França para o rei francês Filipe Augusto, João Sem Terra foi forçado pelos barões ingleses a assinar em 1215 a Carta Magna, documento que limitava os poderes reais, por exemplo, proibindo a monarquia de criar
ou aumentar os impostos, sem o consentimento prévio do Conselho dos Barões. Em certa medida, a Carta Magna foi o ponto de partida para a construção de um regime de liberdades políticas atualmente em voga na Inglaterra, a monarquia parlamentarista. Tá, a gente não teve aqui nada exatamente sobre a Guerra dos 100 Anos, né? A gente vai falar sobre a Guerra dos 100 Anos aqui na França já que foi uma guerra travada entre a Inglaterra e a França. Na verdade, aqui o nosso livro traz pouco sobre isso, né? É tipo só uma resumida de cada coisa. Eles não mostram, tipo, o que é, tipo, o que aconteceu mesmo. É só um pouquinho. Tá. Deixa eu dar uma lida aqui rápida, só para dar o gabarito para vocês, tá? Beleza. A1 está correta. A2 está incorreta. E a 3 está correta. A Guerra dos 100 Anos ela foi muito influente para fortalecer o poder real tanto na França quanto na Inglaterra e, vamos dizer assim, desestabilizar o poder da nobreza feudal. O feudalismo vai entrar em queda, principalmente após a Guerra dos 100 Anos. Então, a resposta correta seria apenas a 1 e a 3. Então, é a letra B. Gabarito, letra B. A Heloísa acertou. Na quarta, já é a questão da Inglaterra. A Magna Carta é considerada a carta fundamental das liberdades inglesas. Ao jurá-la, o rei João Sem Terra comprometeu-se à letra. A Heloísa marcou a letra D. Quem mais? Nalanda, letra D. Carlinhos, letra D também. Beleza. A não cobrar tributos que não fossem previamente autorizados. Tem gente chegando ainda na nossa aula. Já está na metade da aula, né, pessoal? Né, vamos se organizar aí. A não cobrar tributos que não fossem previamente autorizados por um conselho e a não prender nenhum homem livre sem julgamentos. Olha, galera, a Inglaterra, ela muito cedo conseguiu instituir um governo que praticamente é o mesmo, né, na sua estrutura política, que é uma monarquia parlamentarista. Né? Ainda no século XIII, ela chegou a esse consenso de que a figura do rei ela era importante, sim, mas um rei que governasse sob um conselho, né, que tivesse que consultar o parlamento, obedecer até mesmo o parlamento. E aí essa estrutura ela ainda funciona até hoje. Nós temos a rainha da Inglaterra, né, a rainha Elizabeth lá, que já tem quase 100 anos de idade, mas existe um parlamento que é quem detém realmente o poder efetivo no governo da Inglaterra. Então a resposta certa é a letra D. E a quinta questão, entre os elementos que possibilitam a consolidação dos chamados Estados Nacionais, podemos destacar 1. A concentração do poder material e espiritual, com as monarquias legitimando-se por direito divino. Essa 1 está correta, pessoal? Nalanda disse que sim. Carlinhos também. A Heloísa também confirmou. Sim. Esse, inclusive. Sim. Isso aí. Esse, inclusive, é um dos temas que a gente vai trabalhar na videoaula que já está disponível para vocês, tá? Já liberei essa videoaula hoje. Vocês vão assistir ela para a gente poder debater amanhã. A gente vai falar sobre essa ideia do rei com poder divino, né? Um rei que está lá instituído por Deus. Segundo, o progressivo desaparecimento dos laços de dependência pessoal e surgimento da submissão do indivíduo ao Estado. Tá correto esse item 2 aí? A Heloísa disse que tá. A Clarinha também falou. E o Carlinhos também. O Wesley, todo mundo. Eu não sei quem é esse Rayato aí. Né, mas ele falou também
que sim, que tá É correto. o Alisson, tio. É o Alisson. O Ah, é o Hayato é o Alisson. Alisson. Beleza. Então tá correto. E a terceira, o desenvolvimento crescente da economia com a decorrente ampliação dos espaços de comercialização. Tá correto também? Fortalecimento da economia? Tá correto, com certeza. Esse é um dos itens principais. Então a resposta certa é a letra E de escola. 1, 2 e 3 estão corretos. Olha quem apareceu por aqui, a Thaísa, né? No final já, mas beleza, né? Ok, vamos lá. Ah, eu tava sem internet. Faltou energia aqui em casa. Tá perdoado. Beleza. Bom, pessoal, nesse finalzinho aqui da nossa aula, eu separei um vídeo que eu achei bem legal, ainda falando da Inglaterra e desse processo de consolidação do poder real, e também para apresentar para quem não conhece, esse canal como um canal que eu gosto muito e que ele trata de história, não só de história, mas ele trata de outros temas também, como química, física, biologia, que é o Nerdologia. Tem alguém aí que já conhece esse canal? A Heloísa disse que não. É um canal muito bom. Ele é feito só por profissionais, por caras que realmente trabalham com isso, tem um embasamento teórico e traz uma dinâmica muito legal de vídeo, né, de aula. Então eu vou colocar para vocês um videozinho aqui e depois eu volto para a gente encerrar. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Vocês estão vendo minha tela? Vamos, Não? vamos. Ah, tá. Dá pra ver. Então beleza. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, youtuber e professor. Você já ouviu falar em Game of Rosas? Digo, Guerra das Rosas? As Guerras das Rosas foram uma série de guerras entre famílias nobres inglesas pelo domínio do reino entre os anos de 1455 até 1487. Os dois principais blocos de poder eram os York, do norte da Inglaterra, e os ricos Lancasters. Digo principais, pois tivemos influências estrangeiras, outras famílias da nobreza e também troca de lados durante o conflito. Repararam que podemos trocar esses nomes por nomes similares e ainda fazer sentido? Os Stark do norte e os ricos Lannister? A Guerra das Rosas foi a principal influência histórica para George R. Martin em sua saga de Game of Thrones. Esse mapa aqui é de Westeros, o continente onde se passa a trama do George. Agora vamos pegar as Ilhas Britânicas, girar a Irlanda e juntar as ilhas em uma coisa só. Se é só coincidência, deixo vocês pensarem nisso. Voltemos para a Guerra das Rosas. Ela tem esse nome devido aos símbolos usados pelas duas famílias. Os York usavam uma rosa branca como símbolo de sua casa desde antes da guerra, em referência à pureza da Virgem Maria. Já os Lancaster usavam uma rosa vermelha. Não se sabe se eles usavam desde antes da guerra e é possível que tenha sido apenas uma resposta ao símbolo York. Por qual motivo esses símbolos ganharam tanta importância? Por 3 motivos. O primeiro é que na época, esse tipo de símbolo heráldico era usado como um distintivo de lealdade. Aquela rosa pintada em uma bandeira ou escudo, ou a própria flor presa na roupa da pessoa, indicaria de que lado do conflito ela está. Por exemplo, séculos depois, no século XVIII, durante a rebelião jacobita na Escócia, integrantes da rebelião usavam um ramo da planta que simbolizava o seu clã na boina. O segundo motivo é William Shakespeare. Foi o bardo inglês que ajudou a popularizar e romantizar muitos dos acontecimentos da Guerra das Rosas. Ele escreveu uma trilogia de peças teatrais sobre Henrique VI, o rei da Inglaterra, quando o conflito começou. Na primeira parte da trilogia, Shakespeare cria uma cena em que os nobres devem decidir de qual lado ficarão na guerra, e o fazem nos jardins de uma igreja. A cor da rosa que cada nobre colher sinaliza o lado que ele tomou. O terceiro motivo fica para o final, mas já podemos dizer que William Shakespeare talvez pudesse processar o George por plágio.
Henrique VI está no centro da origem do conflito. Era considerado um rei fraco, derrotado na Guerra dos 100 Anos e louco. Provavelmente sofria de alguma doença psiquiátrica desconhecida na época. Ele era da casa de Lancaster, um ramo da casa dos Plantageneta, assim como os York. Os Plantageneta governaram a Inglaterra por mais de 300 anos, incluindo alguns dos mais conhecidos reis dos filmes, como Ricardo I, conhecido como Coração de Leão. Ou seja, os Lancaster e os York eram descendentes da mesma casa real, por isso ambos achavam que tinham direito ao trono. E não é só você que tem brigas de família. Ricardo, Duque de York, era o candidato da família ao trono. Ele se aliou a vários nobres ingleses, muitos tendo perdido terras e dinheiro com a guerra, e exigiu a renúncia de Henrique VI do trono, sob a alegação de que ele não podia governar por ser fraco e doido. Em 1455, Henrique VI organizou um exército para atacar Ricardo e seu grupo. Na Batalha de St. Albans, início da guerra, o exército York conseguiu vencer as tropas reais. Com essa vitória inicial, a rainha, Margaret de Anjou, influenciou os Lancaster a deter a influência dos York, praticamente expulsando-os do país. Um dos principais aliados dos York, entretanto, o Earl de Warwick, invadiu a Inglaterra pelo Canal da Mancha, derrotou os exércitos reais e aprisionou Henrique VI na Batalha de Northampton. O Canal da Mancha é o estreito que separa as ilhas britânicas da França. Um mar estreito. Pegaram? Com isso, Ricardo de York retornou e se tornou o Lorde Protetor do país, uma espécie de rei apontado pelo parlamento. Uma forma de compensação e uma intriga política para que ele desistisse do trono. Os Lancaster, obviamente, não estavam felizes com isso e conseguiram reunir um exército. Na próxima batalha, Ricardo e um de seus filhos foram mortos pelas tropas reais. Após a vitória, o rei Henrique VI foi libertado da prisão. Como reação, o filho mais velho de York também se proclamou rei, como Eduardo IV. Durante 25 anos, as duas casas tentaram fortalecer sua posição política. Batalhas, assassinatos de rivais e casamentos farão parte desse jogo, com Eduardo IV como rei e uma resistência Lancaster liderada pela rainha em nome de seu marido. Henrique VI seria capturado novamente em 1465, preso na Torre de Londres. Foi libertado em 1470 pelo Earl de Warwick, que agora se voltou contra os York, que nem um tal de Theon Greyjoy. No ano seguinte, duas batalhas encerraram a linhagem dos Lancaster, e o rei seria capturado pela última vez e morreu na torre, provavelmente a mando de Eduardo IV. Temos então a paz em 1471, certo? Não. Os irmãos mais novos do rei disputavam a riqueza herdada dos Lancaster, por conta de seus casamentos. O rei acusou seu irmão mais novo, George, de conspirar contra ele, sendo executado em 1478. Se em Game of Thrones temos tantas execuções cruéis, cabe dizer que esse George aqui foi afogado em um tonel de vinho. Alguns anos depois, em 1483, o rei morre aos 40 anos. Do que? Ninguém sabe. Doença, envenenamento, depressão, temos muitas hipóteses. O trono passou ao seu filho, Eduardo V, de 12 anos, que nunca foi coroado, com o governo sendo exercido pelo seu tio Ricardo. Depois de alguns meses, o casamento de Eduardo foi declarado ilegítimo, enquanto a criança e seu irmão mais novo desapareceram quando foram para a Torre de Londres, supostamente para a coroação do menino. Independente dos suspeitos pelo sumiço, tio Ricardo assumiu o trono como Ricardo III. Ricardo III foi descrito por Shakespeare como de baixa estatura, corcunda, uma fisionomia quase deformada, um conselheiro estratégico, ao mesmo tempo um monstro, que é capaz de matar seus próprios parentes pelo poder. Provavelmente isso foi um efeito dramático de Shakespeare, mas não te lembra um personagem? Agora temos a paz com os York com a coroa, certo? Claro que não. O herdeiro da casa de Lancaster, Henrique, que estava no exílio, invadiu a Inglaterra, cruzando o canal com o exército francês ao seu serviço. Um personagem exilado que cruza o canal com um exército estrangeiro e usando um estandarte de dragão em batalha? Enfim, Henrique derrotou o rei Ricardo III, que morreu em batalha, e se casou com Isabel de York, filha do Eduardo IV, e uniu as duas casas em uma só. Tornou-se rei como Henrique VII.
Claro que as Guerras das Rosas não são as únicas influências históricas em Game of Thrones. Por exemplo, Joffrey é inspirado no rei Ricardo II, que tornou-se rei aos 10 anos e adorava ordenar execuções. Tanto Westeros quanto a Inglaterra têm uma grande muralha ao norte. E se você ficou chocado com um casamento vermelho, procure um tal de Black Dinner em 1440. Lembram daquele terceiro motivo que eu citei antes? A rosa branca de York foi somada à rosa vermelha dos Lancaster, formando a rosa de Tudor, que combina as duas cores e batiza a nova casa real inglesa. Mas espera, Tudor é outra série. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assine no... E aí, pessoal, o que vocês acharam? Beleza, bacana. É um pouco confuso, né? Legal, Al. O cara conta a história tudinho. Hashtag confusione. É muito confuso, né? Por causa da grande quantidade de personagens e reviravoltas e tudo mais. Mas vamos dizer assim, o modelo que eles usam é muito dinâmico, né? E é bem engraçado, bem divertido. Então, tudo bem, Wesley. A gente compreende. Então, eu recomendo para vocês assistirem mais vídeos deles. Eles são muito bons, eles são muito legais e a gente aprende muito fácil. Quer dizer, esse aí é mais complicado mesmo. Mas outros vídeos assim são bem mais simples de se acompanhar. Bom, pessoal, eu recomendo vocês assistirem hoje a minha aula. E amanhã a gente vai discutir esse próximo assunto, já que é o absolutismo. Tá ok? Alguém tem alguma dúvida para agora? Nalanda? Heloísa? Não. Por enquanto não. Tudo certo? Tá firmeza. Então, beleza, galera. A gente se vê amanhã. Tá bom? Tchau. Tá. Tchau.